Fala galera, André Benfica na área e com novidade para você. Iniciamos hoje o nosso podcast A Voz do Bombeiro. E você, bombeiro civil, bombeiro militar, bombeiro industrial, que está assistindo aí, que está conferindo, aproveite que nesse primeiro episódio temos novidades maravilhosas. Hoje a nossa convidada, Gisele Dias, que iniciou aí as primeiras caminhadas na MA Consultoria e também as primeiras caminhadas na nova norma do bombeiro, né? A nova portaria. Seja bem-vinda, Gisele, se apresente, fale com a gente. É um grande prazer ter você aqui. Que prazer o meu estar aqui neste primeiro episódio. Já fizemos juntos Sim. e agora trocamos de lugar. Está sendo bem legal a experiência. Nós temos muito a conversar sobre o tema. E, como você disse, né, eu comecei o bombeiro civil na MA Consultoria. Então, tem algumas coisas legais aí para a gente falar. Isso é maravilhoso. Agora eu gostaria de saber de uma coisa, Gisele. Vamos pegar um pouquinho da sua trajetória, porque eu, como seu ex-aluno, né? Agora, uma felicidade imensa estar aqui. Vocês não fazem ideia do frio na barriga, o iceberg que está formado aqui dentro, gente. Desde o dia que o Reginaldo falou assim, olha, vamos fazer o bombeiro, a voz do bombeiro. Eu falei, então vamos para cima. Aí eu falei, meu Deus. Mas com a Gisele é algo maravilhoso, é sempre bom estar. E interessante, gente, que quem conhece a Gisele sabe de como ela começou, né? Instrutor de autoescola, instrutor MA. E conta pra nós, Gisele, que geralmente o Reginaldo faz isso, né? Joga uma bomba em cima da gente. Tipo assim, não precisa nem de um B2 pra fazer isso, né? Joga de mão mesmo, do que for. E ele jogou essa responsabilidade no seu colo. Conta pra nós como que foi esse frio na barriga. Primeiro CFIB, como você foi lá, me conta isso aí. Como foi o primeiro impacto aí dessa nova norma do bombeiro quando lançou aí? Foi em 2009, não é isso? Iniciou... Bom, na verdade, minha história com o bombeiro civil, ela veio um pouquinho antes. Eu já era instrutora das NR, já fazia treinamento de trabalhar à altura, NR35, espaço confinado, NR10, e todos eles têm primeiros socorros. E eu iniciei no bombeiro civil, fiz minha formação como bombeiro civil em 2014, para ter proficiência, para ter um registro, para poder fazer assinar, né, a parte de primeiros socorros dentro das NRs. A ideia foi essa. Comecei meu curso lá em 2014. Para quem é de Belo Horizonte, muita gente fez na mesma escola que eu, que é a FBCAT. A FBCAT foi uma escola que hoje ela não existe mais, mas na época ela tinha uma relevância boa na área de formação de bombeiro civil. Comecei lá, muito rebento. Ah, meu Deus, né? Falou bastante? Demais. Minha formação de bombeiro civil foi sofrida, porque eu chegava em casa com os cotovelos ralados, meu marido falava, minha filha, onde você estava, né? E foi muito legal, a minha filha era pequena na época, foi bem complicado, porque eu fazia aula à noite, eu fiz meu curso à noite, e na minha época era presencial, 100%, segunda a sexta. E meu curso durou uma média de 4 meses. Então, foi bem aproveitado, e foi aí que eu comecei na área. E logo eu já gostei. Bombeiro civil é uma área que eu me identifico muito. Eu já era instrutora de primeiros socorros desde a época que eu era instrutora de trânsito, né? Você falou aí lá do início, né? Quem é instrutor de trânsito, na legislação tem uma parte de primeiros socorros. Isso. E eu já fazia cursos de primeiros socorros para me especializar, para fazer a parte de primeiros socorros dentro da legislação, porque ia tirar carteira. E quando eu iniciei na MA Consultoria, eu vim justamente para fazer direção defensiva, que já era a minha expertise na época, e primeiros socorros. Ou seja, então, primeiros socorros eu já fazia. Caminhei, conheci as NRs, comecei a fazer os treinamentos, e aí, sim, fui para o bombeiro civil. E do bombeiro civil, conheci um pouco mais a área, entendi um pouco mais da profissão, me interessei muito por ela, e comecei a trabalhar a ideia. Isso foi em 2014, a gente foi evoluindo a ideia para poder fazer o bombeiro civil na MA. E a primeira turma do bombeiro civil na MA foi em 2018. E eu fazia essa turma só aos sábados. Eu não sei quantos sábados, mas tivemos muitas aulas, uma turma assim muito legal. E foi a primeira daqui. Fiz sozinha e na época a gente seguia a NBR como referência, não tinha legislação do estado ainda. Então peguei a NBR, organizei o conteúdo, desenvolvi a formação, e na minha formação tinha muita coisa, na época a gente pegava NBR, então tinha altura, tinha espaço confinado, enfim.
E daí foi a primeira turma, 2018. Aí você finalizou, você iniciou essa turma, desenvolveu tudo do zero, né? Vamos falar assim, do zero, sozinha. Muito bacana. E sempre assim, eu gosto de ver esse ponto, porque a Gisele sempre associa tudo aquilo que é normativo, né? Vamos pegar as NRs e trazendo dentro do Bombeiro Civil, isso aí trouxe uma relevância muito grande, profissionalizou muito bem pessoas, né? Nós temos aí relatos maravilhosos de pessoas que formaram com a gente. Você que já formou aqui na minha consultoria, deixe seu comentário, curte, comenta aí, fala para nós como foi sua formação, se foi com a Gisele também, igual a mim, como que foi. E me conta, Gisele, você tem contato aí com essas pessoas que já formaram, você caminhou um pouquinho com essas pessoas, como que foi a profissionalização dessas pessoas que passaram aqui pela minha consultoria? Algumas pessoas, sim. A minha turma na época foi grande, mas tinha muito menino novo, né? Bombeiro Civil tem um público muito jovem. Nova, né? Então, tomaram rumos distintos, alguns trabalham na área. Um em especial virou meu parceiro e, enfim, sempre que tem demanda de treinamentos, a gente conversa muito. Inclusive, ele foi a vítima principal na época, porque eu fiz um campo final. Então, eu organizei o curso, fiz a estruturação dele do zero e fiz um campo final. E no meu campo final, eu avaliei sozinha, porque na época era só eu aqui, nessa área, né, de bombeiro. E aí, eu fiz o meu campo final. Teve várias atividades. Então, eu tive pessoas... Nós tínhamos uma árvore. Hoje não tem mais essas árvores, né? Mas tinha uma árvorezinha pequena. Era um tronco, na verdade. Nem era árvore. E eu falei com um deles, que é esse meu parceiro hoje. Eu falei com ele, vai lá pro canto, arruma um lugar e fica, você vai ser vítima. E eu fiz algumas oficinas. E aí ele deitou no canto, que era entre o tronco da árvore e a parede, todo atravessado. Ele fez um L na árvore, simulando que ele caiu da árvore. Isso é uma vítima boa. Nossa, deu um trabalho para os meninos. Porque os meninos tiveram que chegar, né? A posição que ele estava. Foi muito legal. E eu tenho um caso que foi muito engraçado com um rapaz que na época ele trabalhava aqui na MA e ele fez o curso, né, nessa formação. E aí eu falei, bom, vou fazer uma vítima, né, fazer um curativo, simular um ferimento. E aí eu fiz a maquiagem. Foi a primeira maquiagem que eu fiz, eu aprendi na época, eu estudei lá, peguei uma massinha e tal, fiz um curativo na cabeça dele, coloquei ele dentro de uma sala cheia de cadeira e falei com a turma, falei, gente, e aí fiz sangue, ficou bem realista. Falei com o pessoal, tem uma vítima em algum lugar, e falei as características, o pessoal foi lá, tratou o ferimento e tal, e tirou. Só que esse menino fez uma graça. Na verdade, era ele mais um, eles eram amigos. O amigo dele, na verdade, né? Tirou a mãe dele trabalhava no salão. Ah, meu Deus. Aqui no bairro de Araguá. Isso era um sábado, pela metade do dia mais ou menos. Ele tirou a foto e falou com a mãe dele, mãe... e aí, ele falou do menino, né? Ele falou, ele acabou de tomar um tiro. A MA foi assaltada. A mãe do menino passou mal no salão, foi parar no hospital. Pelo amor de Deus. Você acredita? Mas é assim, o cômico do trágico é que a maquiagem ficou tão perfeita que ela acreditou, ela passou mal mesmo. E aí foi aquela coisa, tivemos que ligar pra ela, explicar, e não sei o quê. Mas a mulher tinha passado Há uns meses mal. atrás aconteceu isso com a gente também em um treinamento. A moça mandou pro pai, o pai mandou pro grupo da família, no contrário, ela mandou pro grupo da família, aí chegou no pai, deu um problema danado, que já começaram a querer, ela era do interior, o pessoal queria vir pra Belo Horizonte, achando que ela tinha machucado, foi uma loucura. Tem gente que exagera, mas isso mas é necessário. Mas é perigoso, né? Perigoso, tipo assim, já manda, gente, olha, tô no curso, olha, eu fiz uma maquiagem. Não, a pessoa manda e fala uma coisa dessa. É necessário para o curso, né? É necessário para o curso, para o aluno ter uma didática de entender essas coisas. Mas para a família a gente tem que contar aí o que está acontecendo, senão dá foi uma experiência gostosa. Fica estranho. Mas isso é muito importante. Isso ajuda muito o profissional quando vai fazer o simulado na empresa. Sim. Né? Ajuda muito. Sim. Isso é muito importante nos cursos, ter essa didática de buscar o real dentro do curso. Isso é muito legal. E aqui, me conta aqui, quando entrou a portaria 2019, como que foi o caos daquela portaria? Porque aí, primeiro, a gente estava usando a NBR, bacana, dávamos o curso, pegava o conteúdo programático e desenvolvíamos. Sim. Né? Aí entrou a legislação de 2019 para que fosse priorizado e o credenciamento dos instrutores, que isso pegou um monte de gente de surpresa. E foi bom, né? Porque havia muitos excessos.
Nós percebemos aí uma formação aí que houve formações passadas que houveram excessos, né? E como que foi esse impacto aí para você? Então, quando essa minha turma, porque a portaria entrou no mês de 2018, as adequações, por exemplo, essa minha turma encerrou, a portaria estava entrando em vigor. E aí, pronto, falei, agora, o que vai acontecer com meus alunos? E até aquele momento não tinha o credenciamento, passou a ter. Sim. Só que quando a portaria entrou, o bombeiro na portaria definiu que quem já tinha o curso de bombeiro civil tinha até o início de 2019 para homologar, para mandar aí a gente tinha que mandar o certificado de formação e tudo para o bombeiro, com algumas documentações que eles pediram. E aí eles iam validar aquele certificado, como você era, né, validou, né, a sua formação, e aí você ia fazer só a reciclagem, a requalificação. E aí foi um momento muito legal, porque eu orientei os meus alunos, e eu fiz, porque eu também precisava, mandei tudo, o bombeiro deu ok para o meu curso, e aí eu orientei o pessoal. Então, os meus alunos fizeram isso. Todos eles mandaram o certificado que nós emitimos, o bombeiro validou o certificado e eles fizeram só a requalificação. Foi um momento muito interessante, porque em relação à minha turma, que foi a primeira, ela finalizou na véspera da mudança, mas todos conseguiram se adequar. Porque eu fiz um curso muito bem feito, muito bem estruturado, então atendia tudo que a portaria pedia. Você Ou seguiu seja, o planejamento adequado. Segui. Na época era a portaria, desculpa, a Era NBR, né? Então, como seguimos a NBR, deu certo. Daí, foi o momento do alvoroço. O caos total. Na época, no canal Fechado com a Segurança, eu falava pro bombeiro também. E eu comecei a destrinchar a portaria, explicando ela e tudo mais. Sim. Mas tive vários... Porque o pessoal começa a responder e comentar, e muita gente falou que eu estava sendo comprada pelo bombeiro militar para defender a portaria. Até um adendo aí, um comentário, que houveram muitas pessoas que não quiseram se credenciar, não aceitavam. Exato. Né? E ainda há uma briga muito grande dessa aí, das pessoas não aceitarem a intervenção do bombeiro militar. As pessoas não entendem ler lá, a atividade auxiliar. Não entendem o que é isso. E o nosso trabalho é um trabalho de prevenção, não é de discussão. O trabalho nosso é muito direto. E o trabalho que a EMEA faz, com a Gisele, fez lá no início, gente, é um trabalho maravilhoso, porque não é um trabalho, tipo assim, jogou no ventilador. Não, é planejado. Bem feito. Tudo aqui é muito planejado, é muito bem estruturado, assim como todo o nosso contexto normativo, desde as normas federais até as normas estaduais. Então, houve muito desse pandemônio, né? Porque as pessoas falam, porque está sendo comprado. Realmente aconteceu isso. Está sendo comprado, vocês estão valorizando só o bombeiro militar. O bombeiro militar não gosta da gente. Não é isso, gente. Porque precisava de uma organização naquele momento. Tinha muito oba-oba naquela época, você lembra? Sim. Eu mesmo fui um que falei assim, não, eu vou esperar para fazer esse curso, porque só na hora que tiver bem definido eu vou fazer. E eu demorei, eu já tinha dado aula, eu estava dando aula para bombeiro desde 2012, né? E quando veio a portaria, eu falei, não, vou segurar um pouquinho, depois eu me especializo mais. Mas naquela época, o que acontece? Eu orientei os meus alunos, eu fiz o meu... Aí o pessoal veio, criticou e tal. Por quê? Porque existiu muita polêmica. E eu até fiz um vídeo na época, assim, respondendo toda essa briga. E eu sempre bati na tecla do seguinte: bombeiro civil, que hoje no estado a gente intitula brigadista profissional, mas a portaria foi atualizada, a própria portaria fala que ele pode colocar na camisa tanto bombeiro civil quanto brigadista, vem brigadista profissional, e ele pode se intitular como brigadista profissional bombeiro civil. Na época, das brigas foi pelo nome. Só que o nome não alterou a profissão. Exato. Então, o que a gente precisa entender? Bombeiro civil é da iniciativa privada, ele é para atuar em empresas, eventos, isso. Ou seja, o privado. Tem um bombeiro CBO militar, isso. Sim. Bombeiro militar é Estado, bombeiro civil é iniciativa privada. E aí, quando eu dei essa resposta, eu falei com o pessoal, falei, gente, não importa, porque na época, essa portaria vai cair, aí começou aquela coisa toda. Eu falei, vamos mandar o curso e vamos homologar no bombeiro militar. Lógico. Se mantém, a gente está adequado. Sim. Se a portaria cair, vai continuar do jeito que está. O problema foi, o pessoal brigou, bateu o pé, não quis entrar, fazer a homologação e mandar a documentação para o bombeiro militar.
A portaria não caiu porque ela era legal desde o início, ela estava pautada numa lei federal que traz para uma estadual que dá ao bombeiro militar essa autonomia, então não havia motivos, não havia ilegalidade, arbitrariedade. A norma, a portaria era legítima. Agora, o pessoal entrou contra, podia derrubar ela? Podia, mas enquanto não derrubava, era aquela lei. E o que eu bati na tecla, como o bombeiro civil é da iniciativa privada, a gente vai atender empresa. Sim. E empresa não quer saber. Empresa quer requisito legal sendo atendido. Exatamente. Eu bati muito nessa tecla. Você não vai ser contratado se você não tiver credenciado, porque o Estado exige. Se cair, a empresa não vai cobrar. Mas se é essa a condição, você não vai trabalhar. E, por fim, veio janeiro de 2019. Quem tinha mandado a documentação e o bombeiro aprovou, ok. Fez a requalificação e homologou e pegou o registro, e teve uma enxurrada de pessoas que não fizeram porque não concordavam, né? A portaria se manteve e ele teve que fazer o curso de bombeiro de novo. Do zero. Porque o bombeiro deu um prazo e não abriu mão desse prazo. E aí o pessoal vinha, porque estava parado, pintou um emprego. O que aconteceu? A empresa não contratava porque não tinha o registro. Como que eu faço? Curso de novo. Mas eu vou ter que fazer de novo? Vai, porque não tinha a opção. Ou seja, na minha visão, desde sempre, eu gosto do que... Eu falo muito, nós trabalhamos com normas. Sim. Legislação trabalhista, né? A parte de NRs e tal, a parte normativa, e que seja do bombeiro. Eu sempre trabalhei com legislação de trânsito. Eu sempre trabalhei com lei. Eu sou muito, né, doidinha nesse aspecto, porque ninguém gosta e eu gosto. Ajudando advogado. Eu sou interpretativa, eu gosto de interpretar e ensinar. E o que eu bato na tecla é o seguinte, quando eu gosto do que está escrito, eu posso não gostar da forma, eu posso não concordar, mas se está escrito, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Sim. Qual que é o grande problema da lei no Brasil? É um monte de situações não claras, que ficam à margem de interpretação, que eu faço do jeito que me convém, aí dá errado, eu tenho que partir, aí vai para a justiça, tem que ir com o advogado para interpretar. Perda de tempo e dinheiro, demais. Energia gigante. Tá escrito, cumpre, eu adoro quando tá claro. E o que aconteceu com a legislação do bombeiro foi exatamente isso. O bombeiro militar escreveu, definiu, e como eu disse na época, eu falei, gente, é a primeira versão. E lógico, estava escrito na portaria que daí 2 anos ela receberia uma atualização. 2020, ela passou por uma atualização, já melhorou alguns pontos, já corrigiu outros. Ou seja, tudo que é novo assusta. Sim, e foi o que aconteceu naquela época. Mas, na minha visão, várias coisas boas. Primeiro, se o profissional tem que ter registro, ele fez essa formação numa escola credenciada. Sim, isso é importante. Qual o benefício? Aí você falou isso pouco antes. Nós viemos de uma época que qualquer portinha de boteco servia para ser escola de bombeiro civil. Verdade. E nós estamos formando um profissional que vai lidar com 2 partes essenciais quando a gente fala de bombeiro, que é a parte do atendimento de vítimas, a parte de prevenção de acidentes e o controle. A prevenção e quando acontece a ação. Ele vai atuar para que não aconteça. Aconteceu, é ele que está na linha de frente para apagar o incêndio, para conter um vazamento. No início é ele. Quando que o Estado entra? Quando a gente, dentro da empresa, não consegue conter. Porque realmente, às vezes, por falta de pessoal e de estrutura, a gente não consegue. Aí depende do militar. Parceria, gente. O Bombeiro Civil e Militar é parceria. E aí, naquela época... Esse, para mim, foi o ponto bom. Eu fiz a homologação da MA Consultoria como em escola de bombeiro. E nós, hoje, somos credenciados. Você vai cuidar aí da voz do bombeiro numa escola que é credenciada como centro de treinamento. Sim. Né? Um centro de formação homologado. E, na época, eu que fiz todo esse processo. Então, peguei a portaria, peguei tudo que precisava, fizemos uma lista de coisas para comprar, compramos tudo que faltava para poder atender a portaria. Ou seja, a gente investiu em estrutura, que a gente teve que adequar, a gente investiu em equipamento, ou seja, quem veio fazer a formação aqui recebeu uma escola estruturada. Preparado para isso. E isso é um diferencial para a profissão. Quando você vai para uma escola que está pronta, que tem... Vou te contar, nós já vi centros de treinamentos, nem vou citar nome porque não é ético, não vou falar. Mas pegaram, por exemplo, com a gente,
o kit de respiração autônomo para poder homologar. Eles alugavam o equipamento. Sim. E na época era até uma pessoa próxima, a gente até emprestou. Só que o que acontece? A escola não tinha e nós tínhamos tudo. Então, o bombeiro, meus meninos lá de 2018, a primeira turma, que nem tinha portaria, eles viveram a experiência de usar respiração autônoma, de sentir o que é entrar num ambiente com fumaça, com equipamento, né? E tudo mais. Isso é vivência real. E a gente oferece isso. E aí hoje eu estou dizendo a gente, mas toda escola que é credenciada, ela teve que se adequar para atender a legislação do bombeiro. Exato. Então, a credibilidade desse profissional é maior. E é isso que, na época, eu tentava pôr na cabeça das pessoas. A gente vai ter muito mais credibilidade sabendo que saiu de uma escola credenciada, que tem alguém olhando por nós. Porque, de verdade, não tinha. Não tinha. Não tinha. E tá, infelizmente, Zé, tá com esse gancho que você falou, infelizmente estamos voltando para essa era. Beleza? Pessoas com... Você falou de novo, a portinha, vai lá, abre sua escola de formação. Beleza. Só que vai lá e forma a pessoa só pro rebento. É só para arrebentar. Aí quando você fala assim, você tem que ser profissional, a pessoa fala, mas não sabia disso não. Exato. Eu já cheguei em sala de aula, a pessoa fala assim, recredenciamento. Aí eu tô querendo pedir conta lá da empresa. Por quê? Porque lá nada acontece. Eu falei, como assim? Nada acontece? Nunca ninguém caiu da escada, nunca começou um princípio de incêndio. Eu falei, você é louco? Você é doido? É doido. Porque o cara formou como se fosse só o vibrador. Eu gosto muito da vibração, eu gosto do exercício, eu gosto de fazer um pouco de pressão. Você já participou das minhas aulas, você já viu. Mas eu nunca deixo de falar do que você falou de essencial e repetiu várias vezes, a prevenção. E é interessante para a nossa área, gente, nós pegarmos profissionais, vou pegar um exemplo aqui da Gisele, não só por ela não porque ela está na minha presença, mas é por causa da referência. Todo o processo que a Gisele fez, ela não parou outra parte de instrução. Ela estava na sala de aula, ela estava no canal fechado, ela estava no estúdio, ela estava gravando e resolvendo o problema de documentação. Muitas pessoas acham que é simplesmente mandar o documento. Não é. Você manda o documento, o bombeiro manda de volta. Não. Você manda o documento, o bombeiro manda de volta. E às vezes é uma coisa boa porque são detalhes que nós não percebemos. Né, Zé? Ele percebe coisas maravilhosas. E uma coisa que eu gosto de sempre refletir, e eu gosto muito de falar nos meus treinamentos, eu falo muito de Bíblia. Né? E é uma coisa clássica de tudo que você falou. Dai a César o que é de César. A lei está ali, cumpre-a. Vamos cumprir. Não existe o porquê falar assim, eu não concordo. Beleza, se você não concorda, monta um país ou um mundo para você e faça as suas leis, as suas regras. Porque não tem o porquê. Quem não concorda é que nunca viu, aí eu vou expor algumas coisas aqui, que a voz do bombeiro também é para isso, nunca viu o brigadista profissional bombeiro civil usando o uniforme, que não é farda, né? O uniforme na rua, dando fraude no ônibus. Pegando ônibus de graça. Quantas e quantas histórias anteriores a essas portarias nós temos de pessoas fazendo inspeção em empresas, inspeções irregulares, e pedindo dinheiro por fora. Quantas vezes a gente não escutou isso? Então, o que veio de portaria, o que veio de norma, né, é para ser cumprido porque há um fundamento. Exato. Não é à toa. É vaidade. Se existe vaidade, existe para os dois lados. Existe. Eu falo que é 45 pro lado do bombeiro, 45 pro lado do técnico do brigadista profissional e 5% necessidade pura, essencial. Porque as coisas que nós vemos acontecendo são, às vezes, intoleráveis. Muitas coisas estão atrás das câmeras que as pessoas não veem. E é necessário essa seriedade que você sempre tratou a segurança do trabalho, que sempre tratou o bombeiro civil, porque é isso que estimula os novos profissionais a serem realmente profissionais. Existe uma peneira, né? E a peneira, ela é a observação de quem está precisando da necessidade, que tem a necessidade. É a empresa, é a brigada profissional que quer, né? São os eventos. E isso, esse preparo, nós temos que entender que é o seguinte, parentes nossos estarão lá, pais podem estar em um evento, né, num show, em um teatro. Há pouco tempo atrás, minha mãe estava apresentando um teatro e um brigadista profissional chegou perto dela. Se eu conheço a senhora? E minha mãe, sim, não te conheço, não. Aí falou, conheço a senhora, sim, a senhora foi na minha formatura, a senhora é mãe do Benfica. Aí na hora que ela falou, eu falei, não, graças a Deus que eu treinei direito, né? Se acontece alguma coisa com a minha joia mais preciosa, eu arrebento o bombeiro, né? O brigadista que deixou lá. E esse legado que a gente deixa de buscar, organizar, certificar e entregar para o mercado é uma responsabilidade muito grande.
né? Então, todos que passam aqui para nós, na MA Consultoria, todos os alunos que vêm em nós, eles têm uma confiança, né, Gisele? E é um aluno que vai, ele esforça, volta, fala, aconteceu o que você falou, né? É um bombeiro que vem fazer uma inspeção e fala assim, não, tá tudo bem. Isso dá uma vontade de fazer mais e traz uma sensação de missão cumprida muito boa, né? Você vivencia isso todos os dias. E o que você tem, assim, fala assim, o que você acha que falta ainda para poder preparar ainda mais, com mais robustez, esses brigadistas novos, os novos que estão chegando, e requalificar os que já foram? Você acha que precisa alguma coisa para encher mais o pote? Então, quando a gente fala... Você comentou sobre o rebento, sobre as formações. Uhum. Eu sempre prezei por técnica. Muito conhecimento. Porque aqui tem um diferencial. O bombeiro civil tem que ter preparo físico? Sim. Muito porque necessário. na hora que o incêndio vier, você que vai montar a linha de mangueira. Uhum. Na hora que uma pessoa que está lá no segundo, terceiro andar, que pesa 120 quilos, teve um mal súbito, é você quem vai tirar ele de lá. Precisa de preparo físico. Sim. Mas o nosso trabalho como bombeiro civil, ele é muito mais de prevenção do que de atuação. Exatamente. E só ilustrando o que você falou, se você terminou seu expediente e nada aconteceu, é para você sair batendo no peito. Uhum. Eu sou bom, você está fazendo seu trabalho bem feito. Por quê? A falha acontece, em muitos casos, porque falhou a prevenção. Tem acidente? Tem situações inesperadas? Claro, mas quando a prevenção ela é boa, a gente vai cercando cada vez mais a possibilidade do inesperado acontecer. Para mim, uma boa formação de bombeiro tem que ter muita parte conceitual e técnica, porque esse trabalhador, ele vai fazer relatório. E aí você tem um bombeiro civil que pagou rebento demais, mas ele não sabe preencher um relatório. Verdade. E ele precisa fazer, ele vai fazer inspeção em todo o turno de trabalho dele, né? Toda vez que ele pegar o trabalho. E às vezes, dependendo do ambiente, ele tem que fazer 2, 3 rondas para ele poder identificar se está tudo ok. Uhum. Ele tem que fazer relatório, ele tem que deixar uma ata preenchida no final do expediente dizendo tudo o que aconteceu no plantão dele. Isso, muitas escolas não ensinam. E detalhe, é manuscrito. Manuscrito. Aí, às vezes, eu já tive aluno que a aula minha, eu sempre peço, relatório da aula, manuscrito, trabalho, manuscrito. Exato. Pô, Benfica, mas é ruim. Eu peguei um compromisso. S. Você cedilha no final. Aí você fala assim, por que às vezes o empregador não tá a fim de absorver? Porque é justamente o que você falou. A prevenção precisa, mas o cara tá ali o tempo inteiro ali só esperando. Vai acontecer um trem. Tarado com o problema. Ele tem que inspecionar, ele tem que fazer relatórios, Sim. Ele precisa saber preencher uma ata, porque Exato. ele tem que dizer tudo que aconteceu no turno dele, para que o próximo que assuma o turno saiba o que aconteceu no plantão anterior. Isso o cara não sabe fazer, ele não sabe escrever, e ele precisa saber escrever. E ali é um documento. Aí o próximo plantonista assumiu, aconteceu alguma coisa de errado. Ah, mas foi no plantão anterior. Peraí, o plantão anterior... E aí, Relator. isso vai para gerência, isso vai para diretoria. Análise de acidente, vamos entender o que aconteceu no plantão anterior. Pode chegar até numa empresa de seguros. O seguro depende disso. Pede isso também. Então... bombeiro tem que saber escrever Sim. um relatório, ele tem que saber escrever uma ata. O bombeiro, ele tem que ter uma excelente comunicação, porque o bombeiro... Aí, olha só, falou de bombeiro, a gente pensa só em apagar incêndio. Não, o bombeiro... Vamos pensar um bombeiro de shopping. Bombeiro que está no shopping, é ele quem vai atuar frente aos lojistas, Exato. orientar os lojistas, enfim, pegou lá uma fritadeira, né? Pega um fast food da vida lá. E aí, ele chega no lugar, ele vê que tem irregularidades, ele tem que saber chegar a abordar. Sim. E a forma como ele fala, Exato. não é chegar metendo o pé na porta, mas ele tem que chamar o gerente. Aí ele não vai conversar muitas vezes com o balconista, não desfazendo de profissional nenhum. Não. Isso mas ele vai ter que chegar técnico. na gerência da loja. É um trabalho técnico. Exato, porque ele responde pela segurança
na área de prevenção, combate a incêndio, exato. dentro do shopping. Então, ele tem que saber conversar com a gerência, ele tem que saber conversar com os líderes dele, da empresa dele, porque habitualmente ele é um terceirizado ali dentro. Sim. A pessoa precisa de mais, não só saber apagar o fogo. Concordo. E nesses aspectos, na minha visão, falham muito. E aí eu vou dar mais um exemplo. O bombeiro do evento. O bombeiro do evento, quando ele assume o evento, ele precisa inspecionar toda a estrutura do local do evento. Sim. Vamos pensar num estádio de futebol. Mineirão, tem jogo. Mineirão não, na arena, que é onde está o melhor, né? Aí ele tem que ir lá na arena, Rebeldia. né, Rafa? Rebeldia. Ele tem que ir lá na arena para poder fazer a inspeção dele. E na hora de fazer a inspeção, o que ele precisa? Relatório. Sim. Ele tem que avaliar tudo, se os extintores estão adequados, se as mangueiras, se os hidrantes, se as saídas de emergência, se a sinalização, se a iluminação. Por quê? Gente, tem 60 mil pessoas ali dentro. E ele precisa fazer o relatório, ele precisa escrever, né? Identificar tudo. Ele precisa assinar esse documento, alguém é responsável por esse documento. Exato. Aconteceu um incêndio, um princípio de incêndio, e não tinha um extintor ali funcionando, o extintor estava vencido. Quem que vai responder? É responsabilidade conjunta. Sim. Porque a arena, empresa, é dono, mantém, né, a infraestrutura. Mas tá tudo ok? A arena vai ter que acompanhar isso. E aí eu tô citando a arena, como eu disse que é do melhor, mas pode ser qualquer estádio ou qualquer lugar de evento. Eu preciso ter uma infraestrutura entregue boa. Mas o bombeiro tem certeza que aquilo ali tá ok? É isso. Então ele tem que fazer inspeção. Exatamente. Isso para liberar o evento. Junto ao bombeiro militar, porque quem libera o evento na parte de prevenção e combate a Isso. incêndio é o militar. É o projeto. Ou seja, a atuação do bombeiro civil vai muito além só de apagar o fogo. Sim. E o bombeiro civil não está preparado para isso muitas vezes. Exato. Na minha visão, falta. Sim. Falta. Tem muita gente que tá como eu falei nisso, pro oba-oba. Vai acontecer? Chega no evento, eu já peguei diversos eventos aí, quer brigar com o lojista, com o barraquinha. Teve um aí que, infelizmente, ele foi solicitado a ir embora da cidade. Se retirar da cidade, do interior, porque ele queria brigar com a barraquinha de pastel. Porque tinha o extintor de CO2, né, e ele exigiu o extintor classe K. O primeiro evento dele. E ele tem que exigir alguma coisa? Ele, vai vendo. Exigiu o extintor classe K e queria o classe K e que ele não liberaria nenhuma barraquinha a trabalhar se o extintor de classe K não estivesse no local. Os donos das barracas, né, apelaram, acharam ruim, mas por causa de quê? A falta de abordagem, a falta de diálogo adequado. Porque, e de conhecimento, de conhecimento, né? Exatamente. Até porque não é ele que exige. Não é ele que exige, exatamente. Nós estamos ali para fazer um trabalho, inspecionar e, exemplo, absurdos, nós vamos reportar a quem é devido. Não adianta entrar em conflito, em atrito, uma briga de um evento por causa de segurança, nem na empresa. Nós temos que ter o relatório, mostrar. Ah, André, mas aconteceu, a responsabilidade é minha. Não, não é sua. Você já relatou, né? Pegou o problema, você não fica com um problema dentro do bolso, não. Né? Enfia dentro da gandola, é seu. Não, não é assim. Existem os meios legais. Por que existe uma legalidade, portaria? Para ter o passo a passo, ter o conhecimento, um cronograma, um conteúdo programático a ser seguido. Exato. Como você falou, há uma necessidade de ter um porte físico, de ter uma... Existe sim. Já teve bombeiro que desmaiou dentro da casa de fumaça junto comigo. Eu era uma vítima. Vão lá, vamos. Não comigo. Buf, desmaiou assim. Ai, meu Deus do céu. Tem que tirar o crossfiteiro aqui de dentro. E tirei o rapaz lá de dentro. Aí voltou e melhorou. Mas a ideia é estar preparado. Preparado para o pior. Aceitando o melhor, mas aceitando o que vier. Exato. Às vezes a pessoa quer preparar demais para um combate. Na hora que ele vê, que ele sente o calor real do fogo, ele recua. Não era isso que eu estava pensando, não. Então faz a prevenção. Gente, tanto porque... E não é fácil. Não é fácil. Tanto porque quando acontece um evento, né, vamos falar assim, um sinistro na empresa. Onde estão os relatórios? Ah, não tem relatório. Onde estão as inspeções? Para que é inspeção? Não teve inspeção? Já era. Onde que está o responsável técnico? O que é isso? Aí o seu trabalho era o quê? Eu chegava de manhã, tomava um café, comia um pão de queijo. Tinha um pouco de mortadela também, mas eu não gosto porque eu quero manter o shape. É só pão de queijo. Ah, tá. Então, beleza. O que você fazia dentro da empresa? Qual que eram as suas atribuições?
o extintor está descarregado. A casa de hidrante, outro dia eu cheguei na casa de hidrante, na quadra de hidrante, as mangueiras amarradas. Aí cheguei pro bombeiro, falei assim, pô, cara, tá, o brigadista, né, da empresa, falei, tá amarrado. Mas precisa soltar elas? Eu falei, supletivo. Não, meu amigo, na hora que você for combater o incêndio, se você for desaduchar a mangueira, você percebe se precisa ou não. Porque na hora do pânico, aquele barbante, aqui vira um cabo de aço. Você não arrebenta aqui na força, de jeito nenhum. Não mesmo. Até conseguir resolver. Mas essa questão, só complementando, da mangueira amarrada, isso é mais comum do que se pensa. É muito comum. Você manda a mangueira para fazer teste hidrostático, por exemplo, eles vão entregar ela amarrada. Sim, é por causa do transporte. Aí você coloca dentro da Fiorino bagunçado, vai nos condomínios por aí, vai tá, é comum. É mais comum. É comum. E isso é ruim. Falando sobre a parte técnica, eu sou uma pessoa que gosta de lei, né? Eu sou, como eu disse, meio louca. E quando eu dava aula do Bombeiro Civil ainda, na formação, chegou um momento que a gente foi formando equipes de instrutores. Mas a primeira aula era minha. A primeira aula eu entrava para falar o que é o bombeiro, falava das leis, a minha aula era a aula da lei. Eu ensinava as leis, eu ensinava as atribuições, o que o bombeiro precisa, justamente porque... E aí, pegando o curso que é feito na minha consultoria, ele segue o que a portaria do Bombeiro Militar prevê hoje. Ele é semipresencial. Então, a parte teórica é na plataforma e a parte prática presencial. Mas no dia da prática, eu pegava o primeiro dia com a teoria. Justamente porque a parte de lei, que na plataforma está muito bem feita, está muito completa, falha porque as pessoas não estudam aquilo, não dão atenção. Ninguém gosta de ler lei. Verdade. Então, eles saem ali do estudo online e se for perguntar qual que é a lei do bombeiro, como que funciona, não sabe. Então, tinha uma aulinha pronta, eu chegava, explicava, abria até a parte das legislações mesmo, para ele poder entender. E aí, o que acontece? É o bombeiro que precisa saber sua atuação de verdade. Porque quando ele entende sobre a atuação, a conversa muda. E é isso, o bombeiro tem que entender que a função dele é burocrática também. Não é só a parte do combate e tal. Justamente para que ele entre na empresa ou esteja no evento, em qualquer lugar que seja, e ele entenda a execução, o que ele de fato precisa saber. Habitualmente o bombeiro não está preparado para isso. É verdade. E é importante esse podcast que nós estamos iniciando hoje, tá, pessoal que está assistindo aí, esse podcast ele tem a ideia de dar voz a esses profissionais. Olha, eu não sei, vamos procurar aprender um pouco mais, desenvolver um pouco mais, e também as empresas que estão buscando profissionais e muitas vezes não estão encontrando de acordo com o que ela quer. E bate muito nas escolas de formação, Gisele. Eu escuto muito empregador falando assim, as escolas não preparam pessoas adequadamente. Não é que não preparam adequadamente. Como que essa pessoa quer ser preparada? Vou pegar um exemplo. Eu gosto muito de vibração, Mas quantas vezes num evento alguém cantou grito de guerra? Obrigado, profissional. Quantas vezes no evento foram colocados em ordem unida e tiveram que bater continência? Né? Mas quantas vezes foram interrogados? O que é um XABCDE? É um XABCDE. Aí dá o branco. Aí porque lá na escola eu não aprendi. Não é a escola, meu queridão. Você se prepara na escola, mas você também se prepara fazendo os seus estudos. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu sempre peguei muito no pé quando eu estava à frente dando aula de bombeiro. Em 2 aspectos. Prevenção e combate a incêndio. Teoria é mais difícil que a prática. Muito. A PH, a prática é mais difícil que a teoria. É verdade. Então, assim, na questão de prevenção e combate a incêndio, tem que ter uma teoria densa. Ele tem que saber teoria do fogo, ele tem que saber teoria do fogo, classe de incêndio, como o calor se propaga, porque vai entrar a parte de combate. Se ele não entende como que é a teoria do fogo, como que o fogo acontece, como que o calor se propaga, e as classes de incêndio, ele não sabe apagar o fogo. Aí vai usar extintor errado. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, a gente vai explorar. A teoria de prevenção e combate a incêndio, ela é extensa, grande, ele tem que saber. A prática, ela é mais, eu falo prática de treinamento. Na hora do rebento real é pesada, mas na hora de fazer a prática aqui, ela é mais rápida. O APH, você ficar na teoria, não aprende. É aula prática. RCP, você aprende fazendo. Tratar, imobilizar uma fratura, você aprende fazendo.
Agora, eu quero trazer aqui, já que você falou o que o bombeiro precisa, de um ponto que para mim... E aí, bater nessa tecla, tá? Das teorias. Teoria do APH é menor e a prática é maior. Você aprende melhor ali na prática. O combate a incêndio, a parte de prevenção, ela é teórica, é densa. E aí, o bombeiro faz o quê? Ele faz o estudo... Quando você faz parte EAD, ele estuda a parte da plataforma e não dá valor. Isso. E eu digo que aquela plataforma as aulas são muito boas. Pelo menos a que tem aqui. Várias aulas eu fiz. A gente teve esse cuidado de montar aulas bem densas. Aí o cara passa por ali correndo e vem para a prática. Aí quer o rebento. Aí eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma pessoa, uma amiga próxima, que foi participar de um processo seletivo para uma grande empresa que contrata bombeiro civil, brigadista profissional, aqui em Belo Horizonte. E aí, se você está fazendo a formação de bombeiro civil e tem pretensão de trabalhar na área, tem que se preparar para os processos seletivos, Exatamente. que é o que acontece. No processo seletivo, a gente vai ter que fazer o quê? Prova. Você não entra. Você pode ser bom o tanto que for. Ele não vai, a empresa não vai conhecer o quanto você é bom se você não passar na primeira etapa, que é a prova. Verdade. Aí minha amiga me chamou e falou assim, Gi, eu estou participando de um processo seletivo e é uma grande empresa em Belo Horizonte. Contrata bombeiro para vários lugares, para carteira CLT, carteira assinada, trabalhar dentro do que todo bombeiro aí quer. Ela falou assim, você me ajuda a fazer a prova? Ela é online e eu tô com dificuldade. Eu vou te mandar aí para você ver. Cara, quando ela mandou a prova para eu ver, e aí eu digo para você que é bombeiro que tá assistindo, é online, facinho, cola. Não cola. Tem cola. Sabe por quê? As questões são tão bem. Eu fiquei chocada ao ver aquela prova. Porque é uma prova online que você pode ir lá e consultar. As questões são todas abertas e não... Eles montam as perguntas de tal forma que mesmo que você jogue na internet, não vem uma resposta que vai te aprovar lá na prática, na hora de fazer a prova. Eu falei, caramba. E eu batia muito nessa tecla quando eu vim aqui. Eu falava, gente, prepara. Você acha a teoria chata? Você só entra para uma vaga se você entender bem essa teoria. Exatamente. Porque é isso que vai estar na prova. É teoria do fogo, é classe de incêndio, é como é que combate. É isso que vai estar na prova. Passou nessa etapa, você vai para entrevista. Aí você mostra o que você sabe. Mas até... E por isso que tem muita vaga. Sim. As empresas de bombeiro, não tem mercado. Para quem é bom, tem. As empresas contratam muito. A profissão está crescendo. Cada vez mais empresas, ambientes, setores estão contratando bombeiros civis. Verdade. Mas eu vou te falar, o cara para na prova. Porque ele sabe pegar o extintor, talvez ele saiba montar a linha de mangueira. Mas isso não interessa na hora de um processo de contratação. E o bombeiro civil não é para isso. É para... cuidar da prevenção da empresa. Então, a primeira parte é isso. Você conhece de verdade? Eu só vou te contratar se você conhece. Gente, não faz a prova. Se não for bom, não conhecer, não faz a prova. Um aspecto interessante que você falou aí sobre essa preparação, está começando a acontecer essa terceira etapa do Cefib. Cefib antigamente era por inscrição, não é isso? Por inscrição. Agora já não é por inscrição mais, é por aprovação. E tem um monte de gente que não é aprovada. Tem gente aí passando aí nas provas aí, e o bombeiro deixa bem estancada na cara, tirou 5. Uma prova valendo 20 e tirou 5. Aí você fala assim, e por que isso tem acontecido? Sabe por que tem acontecido? Porque na hora que você fala, preparo, todo mundo quer. Né? Querer, mas todo mundo merece. É diferente. Não, tem que estar preparado, gente. Tem que estar preparado. Bombeiro civil que não se prepara, ele vai ficar só no evento. Exato. Evento ele vai encontrar. Evento é bom. Mas vai se perder. Ele vai se perder. Vai se porque perder. Ele vicia no evento. E aí, se ele fizer um evento e ele não souber nada, ele não vai ser contratado pro próximo. Verdade. O evento é bom que prepara ele fisicamente, mentalmente. Mas e o preparo teórico, o preparo prático dentro da teoria? Isso é diferente. É estudo, é aperto, é desenvolvimento, é realmente sangrar o cérebro para poder estudar. É isso aí que é transpirar para poder desenvolver. É experiência. É experiência. Sem dúvida. Gisele, eu gosto de evento, só para concluir, evento para ganhar experiência, Exato. pra você ter argumento, você já viveu alguma coisa da Exato. área. Mas se você não for bom, você não entra. Eu gosto muito de falar sobre o evento também. Eu já trabalhei em alguns eventos, gosto, trabalho de voluntário em alguns eventos, sem cobrar nada. Já trabalhei bastante fazendo isso, justamente também para trazer para a sala de aula muitas experiências. Sim. Dentro de empresa,
né? Inúmeras vezes tive que atuar como brigadista também. Então, acho muito importante. E esse preparo, é importante você que está aí, saber de onde vem o fundamento desse preparo. Exato. Né? Para finalizar, só quero um relato que para mim ele é mais que essencial. Cefib. Como foi a passagem pelo Cefib? Conta para nós. Vou resumir porque, enfim, né? A gente é bom na história. Mas o Cefib, para mim, foi a melhor experiência disso tudo. Porque quando o bombeiro militar criou uma portaria e regulamentou, para mim faz todo sentido ele preparar os instrutores. Sim. E aí, eu sou da primeira turma do Cefib, turma 1. Quando pintou a galera, né, do meu grupo, não vai colar, não vai ficar, eu falei, gente, se tem que fazer, vamos fazer. Fui. Primeira turma, inclusive sobrou vaga na época, porque o pessoal resistiu. Fiz uma formação incrível, mas era a primeira. Então, bombeiro, eu conto essa experiência que foi muito gostosa. Eu ajudei o pessoal, né, que coordenava o curso na época, a fazer o certificado, o que tinha que constar, porque a portaria era nova. Né? Para quem não sabe, o bombeiro militar é dividido em setor. O setor que cuida da parte de documento, de lei é um. Isso. O setor que cuida de formação é outro. Então, são setores diferentes. E eu tive uma experiência muito gostosa, porque eu sentava com o pessoal, com os coordenadores do curso, para trocar ideias. E por que eles faziam isso? Porque, como eu já era conhecida do YouTube, e eu tinha feito muito vídeo já da portaria, quando eu fui fazer, porque a portaria entrou em 2018, e eu fiz o Cefib, a primeira turma, o edital saiu no meio de 2019, as primeiras turmas, né, essa primeira turma do primeiro edital foi no final de 2019. Então, foi entre mais ou menos setembro, outubro até dezembro. Eu formei dia 20 de dezembro de 2019. Então, era novo para eles também. Então, foi uma experiência riquíssima, mas eu gosto de contar que meu curso foi muito técnico. Aprendi pra caramba. Foi, assim, uma experiência muito gostosa, mas não paguei rebento nenhum, porque a minha turma foi a primeira. O curso ainda estava em desenvolvimento. Foi maravilhoso. A turma 2, a que veio depois, né? Porque no primeiro edital foram 3 turmas, que a gente estava nessa primeira. E aí o segundo edital já veio com rebento pro pessoal. E aí o pessoal já começou a carregar a gente nas costas e ir pro meio do mato. O meu não teve nada disso, porque foi a primeira formação. Mas para mim foi riquíssimo. Por quê? Foi um momento tem que ter uma legislação regulamentando, então vamos preparar o instrutor. E fomos preparados? Fomos. Por mais que... Porque aí, você falou de vaidade no início, e pra gente encerrar, vaidade. O bombeiro civil é vaidoso. Muito. Demais. E aí, o técnico segurança é vaidoso. E aí chegou lá assim, não preciso disso. Gente, realmente, muito do que estava lá a gente já conhecia, porque a gente já era bombeiro civil, a gente já é técnico segurança, já era engenheiro de segurança, né? A minha turma estava assim. Mas quanto aprendizado a gente levou? Porque a gente tem teoria, os caras têm a prática. Quando eu vi um cilindro do PA todo pretinho de carvão, eu olhei e falei, nossa, a gente tem um novinho, né? Aquele vai no fogo de verdade. É do cara que apaga o incêndio de verdade. Então, para mim, essa troca de eu saber uma teoria e conviver com os caras que vão para campo, que apagam os grandes incêndios, que atendem às grandes ocorrências, para mim foi uma experiência, assim, de fato, sem comparação. Boa. E quem resistiu e não quis fazer na época, depois penou, porque não caiu a portaria, aí todo mundo viu o que precisava, começou a lotar a turma, o pessoal precisou ficar 2, 3 anos esperando para conseguir entrar. Verdade. Porque entrou prova de seleção, na minha época não teve. Porque foi a primeira turma. Começou essa prova de seleção e justamente porque tinha gente achando que também começou a virar oba-oba. Pessoas sem entendimento nenhum, sem claridade de informação. Chegou pessoas lá querendo confrontar, até na minha turma tinha gente querendo levar confronto pro bombeiro. Não concordo. Gente, essa história de não concordo, isso vem desde que o mundo é mundo. Mas foi gostoso. Experiência rica, eu acho que é isso. Você precisa de aprendizado. Quem em área nenhuma da vida. Nós que somos instrutores. Se você achar que o que eu sei tá bom, filho, você vai ficar no canto, jogado. O mundo muda o tempo todo, as coisas atualizam, a gente precisa acompanhar. E a gente só faz isso quando a gente está em sala de aula aprendendo. Verdade. Então, a gente tem que sentar para aprender para poder ensinar. Verdade. E, para mim, o Cefib foi isso. Foi um momento que eu sentei para aprender
riquíssimo, uma experiência que eu fiz com muito gosto. Que bom. E desde então, na primeira turma, que foi final de 2019, eu sou instrutora de brigadistas formada pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Maravilha. E essa, gente, é a voz do bombeiro. Essa é a voz de quem iniciou um processo em que, graças a Deus, tem formado grandes profissionais, tem preparado grandes equipes e protegido grandes empresas. Essa é a voz da Gisele Dias, do canal Fechado com a Segurança, do também na Segurança Pod, e que contribuiu para o nosso primeiro podcast. Muito obrigado, Gisele Dias. Foi um prazer imenso ter você aqui. Eu espero que a sua voz continue ecoando em todo o território nacional para falar sobre essa profissão maravilhosa e todas as profissões que você tem representado. Nós, técnicos de segurança, brigadistas profissionais, bombeiro civil do estado de Minas Gerais, somos muito gratos a você. Que seu nome é falado do Oiapoque ao Chuí. De todos os cantos no Brasil, tem a voz da Gisele Dias. Inclusive, eu tive um treinamento em uma grande montadora de máquinas pesadas e eu mostrei um vídeo seu. Rapaz, eu conheço essa moça. Eu falei, você conhece o vídeo dela? Eu conheço ela pessoalmente. Eu sempre tiro essa onda. Que legal. Mas muito obrigado. Eu que Espero agradeço. que você tenha gostado também de participar com a gente. Espero você em outros episódios também. E você que acompanhou até aqui, fique ligado. A voz do bombeiro está apenas começando. Temos muita coisa e essa voz ecoará eternamente para salvar, proteger, prevenir e sempre guardar vidas. Um abraço. Gisele, muito obrigado. Até o próximo, se Deus quiser. Até o próximo. Prazerão. Galera, até o próximo. Fiquem com Deus. Até mais.